Abra o seu ouvido, viu? Livro de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9, versículo 28 e 29. Você localizou? Amém. Diz a poderosa palavra de Deus. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Pode se acertar. Quando se fala de círculo de oração, quando se reporta círculo de oração, a gente já lembra de joelhos dobrados. E ouvindo os irmãos cantarem, eu viajei na minha infância, quando eu e minha mãe nos entregamos a Jesus. E eu e minha mãe não podia ir para a igreja porque meu pai não permitia. Então nosso ciclo de oração era na cama onde eu dormia. Da meia-noite às 3 da madrugada, eu e minha mãe estávamos de joelhos e tínhamos que orar escondido, porque meu pai tinha sangue de Lampião. E se tem algum nordestino aqui sabe, conhece a história de Lampião. Lampião foi um homem terrível, foi um homem sanguinário, era um homem que não levava desaforo para casa. E meu pai tinha sangue de Lampião. Meu avô era militar, então a família tinha que seguir uma linha. E meu pai uma certa vez abriu a boca e disse: eu morro, mas crente na minha casa eu não cuido, eu não alimento. Se for para ter crente em casa, eu vou tratar que nem cachorro. Então, quando nós nos entregamos a Jesus, a gente tinha que orar escondido, com o travesseiro na cabeça, era para a voz não sair. Só que teve um dia que Jesus resolveu manifestar sua presença com mais força. Sabe aquele dia, pastor Jair, que Jesus resolve derramar de tudo? Aquele dia, pastor Daniel, que Jesus resolve abrir o céu. E meu pai estava bebendo cachaça, altas horas da madrugada. E naquele dia, eu e minha mãe, eu com 6, 7 anos, começamos a orar meia-noite, 1 da manhã, e meu pai não chega, e orando. E de repente começa a acender umas brasinhas, e a voz já começa a aumentar. A minha mãe já coloca o travesseiro na minha cabeça. Mais baixo. Eu dizia: eu não estou aguentando. Não está dando para falar baixo. Aleluia. Teu pai vai chegar e vai bater na gente. Deus de poder. Mãe, eu já estou dormente. E parece que o Espírito de Deus se alastrou no nosso quarto. Foi quando meu pai entrou dentro do nosso quarto. E quando ele viu nós de joelhos, ele disse: tomara que seja reza, que católico eu posso até aceitar, mas crente não. Eu não ouvi e nem percebi que meu pai estava no quarto. Foi quando eu senti o toque do Espírito Santo de Deus. Mas parece que ele explodiu dentro de mim. Pum! Eu misturei línguas estranhas.
Eu fui batizado com o Espírito Santo naquela manhã, naquela madrugada. Meu pai parou e disse: é língua dos crentes. Eu morro, mas crente na minha família não tem. Então, quando a minha mãe não conseguiu mais conter o travesseiro na minha cabeça, eu tirei, comecei a pular. E depois foi que eu percebi que meu pai estava no quarto. Eu disse: Jesus, está na tua mão. Meu pai olhou e disse assim: vai ser crente? E eu disse: pai, Jesus é tão bom. A minha mãe correu para o meu pai e disse: não faça nada com ele. Meu pai pegou um cinto, encheu dessas taxinhas, esses preguinhos pequenininhos aqui, e disse: vai ser crente? E eu dizia: Jesus é tão bom. Eu aprendi a ler na Bíblia Sagrada. Eu aprendi a ler soletrando na Bíblia Sagrada. E o versículo que eu aprendi a ler, meu pai tirou toda a minha roupa e disse: vai continuar sendo crente? E eu continuava dizendo: Jesus é tão bom. Eu olhava para aquele cinto cheio de prego com as pontas para fora. Eu abraçava o Novo Testamento mais forte. Eu dizia: amanhã me ajuda. E amanhã dizia: não posso fazer nada. Meu pai pegou aquele cinturão e arrastou na minha coxa. E o sangue foi descendo. Mas a glória de Deus estava tão grande na nossa vida. E eu abraçava aquele Novo Testamento. E o primeiro versículo que eu aprendi a ler está lá em Apocalipse, capítulo 3. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O sangue descendo, eu abraçava o Novo Testamento e citava este versículo mesmo tendo pouca força. Glória a Deus. Calabara e Saribaio, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aí a gente vê crente hoje porque o carro bateu, deu perca total, e nem reclama com Deus porque Deus não deu livramento. Aí a gente vê crente hoje porque não aumentou o salário, ele se desvia. A gente vê crente hoje porque o pastor não dá oportunidade, ele se desvia, gente. É coisa de crente que não conheceu Jesus. É coisa de crente que está aqui por causa de homem, não é por causa da cruz. Não é porque tem o nome escrito no livro da vida. Porque quem um dia se entregou para Cristo, quem um dia conheceu Cristo, quem um dia bebeu de Cristo, ele é fraco, tem pouca força, mas guarda a palavra e não nega, não deixa Jesus, não se desvia, não sai. Aleluia, glória. Fica firme. É prova, isso já vai acabar. Você não acredita que Jesus está vindo, gente? Você não acredita que os anjos vão tocar as trombetas? Então pare de reclamar. Eu sei que está doendo, mas já já a trombeta toca e nunca mais vai doer. Nunca mais você vai sentir dor. Oh, glória à presença de Jesus. Depois que meu pai fez isso, o sangue descendo, meu pai saiu de novo a beber cachaça, gastar o salário do mês. Não tinha remédio na época lá no Nordeste, numa situação crítica. O único remédio que tinha era álcool. E a minha mãe encheu uma camisa de álcool e colocou no ferimento. Mas eu estava feliz porque eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Quando meu pai saiu e bateu a porta, eu fui lá na janela.
do quarto e eu avistei meu pai na estrada e dei um grito: Painho! Ele disse: que é, menino? Você vai morrer agora, viu? Eu disse: um dia o senhor vai ser mais crente do que eu e a minha mãe. E meu pai disse: só morrendo. Meu pai não entendia que aceitar Jesus é morrer de verdade. E eu dei um grito: o senhor vai morrer mesmo. Ele disse: está doido? Minha mãe me tirou da janela. Disse: menino, você quer morrer? Eu disse: não. Sabe o que foi que aconteceu? Meu pai hoje é crente. Daquele crente que nem televisão tem em casa. Daquele crente que me ligou há poucos meses atrás e disse: meu filho, pega o número do cartão, pega o número disso, número senha, pega isso. Eu disse: pai, o senhor tá doente, tá com câncer, estado terminal, vai morrer. Não disse nada para ninguém. Aí meu pai disse: meu filho, acho que pai vai morrer. Eu digo: por quê, pai? E primeiro isso tem que ficar com o primogênito, é com o meu irmão mais velho. Ele disse: eu sou o mais novo de 4 filhos. Aí ele disse: não, meu filho, eu confiei a você. Porque foi você que apanhou, mas não negou a Jesus. Foi você que sofreu tudo. Você é meu pai na fé, meu filho. E eu dizia: o que foi, meu pai? Porque o senhor está me dando o número disso, o número daquilo, senha de conta, tudo. Pai acha que vai morrer. Eu digo: por quê? Porque pai não consegue mais orar 6 horas por dia. Meu Deus. Eu digo: deixa de brincadeira, meu pai. E o senhor está conseguindo orar quanto? 4 horas e meia. Tem alguma coisa errada, meu filho. A gente ora 2 minutos e acha que é muito. Eu digo: homem, fica em paz, pelo amor de Deus. Você não vai morrer, não. Hoje meu pai está gravando o 3º CD. Vale a pena sofrer por amor à cruz. Se preocupa com cachaceiro, não. Jesus tem um anzol especial. Há algumas ferramentas de pesca, meu irmão. Não sei se aqui tem, mas lá no Nordeste tem. Tem a rede, tem o anzol e tem outra ferramenta chamada jereré. Se o peixe não vier na rede, vem no anzol. Mas se não vier no anzol, ele vem no jereré. Sabe o que é jereré? É aquele que pega lá no cantinho. Dali não escapa nem mosca. Continua crente. Continue servindo a Cristo. Glória a Deus. Ciclo de oração é coluna forte. Orar é coisa tremenda. Orar é ter contato com o poderoso. O texto que nós lemos, ele revela algumas preocupações com relação à ausência de oração e jejum de alguns discípulos de Jesus. Numa certa ocasião, Jesus chama 3 discípulos dele num particular: Pedro, Tiago e João. Eram os 3 discípulos que, quando Jesus queria algo mais íntimo, Jesus chamava mais esses 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. Jesus chama eles a irem a um monte, e os outros discípulos ficam lá no pé do monte. E lá vai os 3 discípulos acompanhar Jesus. Quando eles chegam no monte, pode acompanhar, capítulo 9, versículo 2 em diante. Quando eles chegam no monte,
Jesus deixa os três num cantinho à parte, se afasta um pouco mais e diz: olha aqui para mim. E a Bíblia diz que Jesus transfigura na frente de Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João estão vendo agora Jesus glorificado. Pedro, Tiago e João estão vendo agora a glória de Jesus. A Bíblia diz que as vestes de Cristo ficaram tão brancas e resplandecentes que nenhum lavandeiro do mundo poderia branquear. Então, a presença de Jesus estava de uma forma tão grande naquele monte, estava tão gostoso, estava tão lindo a presença de Jesus. Eles olhavam para Cristo e estava lá Jesus resplandecendo, brilhando. Eles olhavam para as vestes de Jesus e as vestes de Jesus estavam brancas, de forma que eles até piscavam os olhos, que eram tão brancas. Jesus está ali glorificado, Jesus está ali em glória, gente. Digamos que, vamos colocar assim, eles estão ali num culto do monte. 4 pessoas, Jesus, Pedro, Tiago e João. Pensa num culto glorioso. Jesus transfigurado. Era o Cristo ali em glória, mostrando a sua glória, mostrando o seu poder a 3 discípulos. Porque glória, presença de fato de Jesus só tem quem é íntimo. Não é porque veio a um culto, não é porque você veio a um culto, ai, mas eu estou cheio de glória, é nada, só tem glória quem é íntimo. Então está ali Jesus glorificado, Jesus está transfigurado, e os 3 discípulos, meu Jesus, o que é isso? Que coisa boa estar aqui nesse monte, que maravilha, esse é o nosso Jesus, Pedro. Pois é, Tiago, que coisa linda, João. Pedro, olhando Jesus transfigurado, percebe uma conversa. Até então tinha 4 pessoas no monte, Pedro, Tiago e João, e Jesus glorificado. Agora tem 6, porque os discípulos percebem uma conversa. Jesus está conversando com alguém. Eles estavam atônitos, eles estavam meio que amedrontados com o que estavam acontecendo. Aí de repente, quem aparece no monte? Elias e Moisés. E como eles conhecem a história, percebe que quem está ali é Elias e Moisés. Agora o culto fica mais poderoso. Menino, além da glória de Jesus, Moisés e Elias, Pedro, está no culto também. Moisés e Elias, eu não acredito que é eles. É hora de dar um abraço, um autógrafo, perguntar da agenda. Está na hora, gente, de chegar lá para tirar uma foto com Moisés e Elias. É Moisés e Elias que está no culto. Se esqueceram da glória de Jesus e começaram a enfatizar Moisés e Elias. Só que de repente uma nuvem cobre os 3: Jesus, Moisés e Elias. Enquanto isso, os demais discípulos estão lá embaixo. Pedro olha assim e diz: mestre, oh Jesus, o negócio está tão bom aqui, vamos descer daqui mais não. Porque na verdade, vamos ser sinceros, um culto onde a glória de Jesus está presente, dá vontade de ir embora. Não
dá vontade de ir embora. Eu entendo Pedro. Pedro disse: mestre, é bom que nós estejamos aqui. Faz o seguinte, o senhor não precisa ter trabalho. Façamos 3 tendas. A gente não tem problema. Se chover, a gente fica no molhado. Mas o senhor, Moisés e Elias, não pode. Façamos 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Por favor, deixa a gente fazer. Aí a nuvem cobre. Essa nuvem. Oxalá que essa nuvem descesse aqui nessa manhã. A nuvem cobre os 3, Jesus, Moisés e Elias. E isso aqui é demais, espetacular. Alguém leia o versículo 7 do capítulo 9. Pastor Paulinho. Capítulo 9 do versículo 7. Alguém lê, por favor. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Eita! Está lá Pedro: Jesus! É Moisés e Elias que está no culto, Jesus. Vamos fazer 3 tendas. Aí Jesus não fala nada. Quem resolve falar é Deus. Desce uma nuvem, cobre Jesus, Moisés e Elias. E o que a voz fala a seguir é espetacular. Este é, no singular, o meu filho amado. A ele ouvi. A voz não dá atenção alguma para Moisés e Elias. Pedro está dizendo: vamos dar honrarias a Moisés e Elias. A nuvem cobre e diz: honra é para o meu filho, a ele ouvi. Vamos fazer tenda para Moisés e Elias e para o Senhor. A nuvem cobre. E a voz não diz: estes são os meus filhos amados, a eles ouvi. Não, a voz diz: este. A voz direciona a pessoa que está ali. Este é o meu filho amado. Porque num culto onde a glória de Jesus se faz presente, Moisés e Elias podem até aparecer, mas o foco sempre será o filho amado de Deus. No culto onde a glória de Deus, onde a glória de Jesus resplandece, onde a presença de Deus se manifesta, Moisés e Elias podem até aparecer, mas a honra, a glória, o foco, o louvor, a direção sempre será do Filho amado de Deus. É porque às vezes nós temos alguns Pedros nas nossas igrejas, que Moisés e Elias, meu irmão, Moisés e Elias, já não está em cena há milhares de anos, viu? Aí porque ele apareceu num culto, é Moisés que está na igreja, deixa sentar no púlpito. Não, senhor, a glória do Filho de Deus. Quer ver na questão política? Aperta o cinto. Quer ver na questão política? Onde se faz culto para louvor do nome de Jesus, aí vem político tal que há anos não vinha à igreja, porque é época de eleição. Vamos fazer uma tenda para fulano, faz arma a tenda aqui em cima do púlpito. Misturando santo com profano. Pedro gosta de fazer essas coisas, mas a nuvem cobre. Ele que é o meu filho amado. Aí tem gente que não sabe discernir as coisas. Aí quer dar honrarias a quem não merece, a quem não pode assumir o púlpito. Eu estive no Rio Grande do Sul
onde estava pregando num CTG, um local bem grande assim. E quando eu estava pregando, alguém mandou interromper a mensagem, porque o prefeito da cidade tal estava no culto. Aí botaram para sentar do meu lado. Aí o prefeito tomou a palavra, interrompendo a mensagem, e disse: meus irmãos, eu sou espírita, mas eu estou aqui para lutar pela causa da igreja. Mentira. Pergunta quanto tempo ele estava indo na igreja, quanto tempo ele foi na igreja. Pergunta se queria compromisso com a igreja, pergunta se queria ser batizado nas águas. Ele mesmo falou, quando disse que é espírita: eu luto contra a igreja. Aí vem Pedro, quer fazer tenda para Moisés e Elias. Aí não prestou para mim continuar pregando. Aí eu peguei o microfone e disse: senhor espírita? Ele disse: sou. O senhor quer entregar sua vida a Jesus? Não. A minha religião não permite. Então o senhor não luta pela igreja. O pastor já ficou meio inchado, né? Porque pregar não é para quem quer, para quem tem coragem. Deus é santo. Aí ficou meio: ai meu Deus, vai matar a alminha. A alminha é. Aí quando terminou a mensagem, ele chegou, apertou minha mão: parabéns, mensagem bonita, você é corajosa. Eu digo: o senhor não viu meu Jesus. Não queria Jesus. Aí Pedro chega: façamos 3 tendas. Aí a nuvem vem e cobre. Não, senhor, para com isso. A glória do meu filho, a ele ouvi. Este é o meu filho amado. Gente, quando eles saem dali, eles estão tudo maravilhados, porque depois que a nuvem sobe, cadê Moisés e Elias? Eles só acharam Jesus. Eles olham para um lado, olham para o outro. Cadê? Foram embora. Aí eles descem do monte. Jesus diz: olha, não conta para ninguém. Tá bom, Jesus, tá bom. Nisso estava tendo uma certa confusão lá embaixo. Os discípulos contra os fariseus estavam disputando, ou seja, discutindo. Estavam discutindo lá embaixo. Aí Jesus desce e pergunta aos escribas, os fariseus: o que é que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Enquanto 3 discípulos estão contemplando a glória de Jesus em cima do monte, os demais discípulos estão discutindo com os fariseus lá embaixo. Enquanto 3 discípulos estão recebendo o poder de Deus, os demais discípulos estão em confusão lá embaixo. Aí Jesus desce com os 3 discípulos, percebe a confusão. Aí Jesus pergunta para os fariseus: o que é que vocês estão discutindo com os discípulos? A multidão, quando vê Jesus, se maravilha. Lá vem Jesus, pronto, agora vai resolver o problema. Ninguém mais fala nada. E um da multidão se levanta e diz: mestre, isso aqui é demais. Eu te trouxe o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que eu apanhe, despedaçam, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. Olha que palavra forte aquele pai disse: e eu trouxe aos teus discípulos, eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puder. Meu Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério, igreja.
que não puderam? Porque orar era pouco. Jejuar sabe lá Deus quando. E o terceiro problema, estavam discutindo embaixo do monte com os escribas e fariseus. Por isso não puderam, meu pai. Enquanto eles estavam discutindo, um pai de família chega com um problema na mão. O seu filho. Como Jesus não está ali, a lógica é, se eles são discípulos de Jesus, então eles têm a mesma autoridade. Porque se você não sabe, a palavra cristão quer dizer pequenos cristos, ou seja, representantes de Cristo. Discípulo é representantes de Cristo na terra. Então aquele homem entendeu, eles são representantes de Jesus, ou seja, eles podem resolver o meu problema. Ou seja, a igreja pode resolver o meu problema. Porque Jesus nos deu autoridade sobre os espíritos imundos, sobre as enfermidades, sobre as moléstias, sobre escorpiões. Jesus nos deu autoridade. E o Pai imaginou que os discípulos tinham autonomia para isso. Só que quando eles vêm chegando, apresenta o menino e começa o sai, não sai. Começa o suador de camisa. Começa as roupas rasgadas. Começa a vergonha. Aí quando eles vê Jesus descendo do monte, o pai grita, chegou o socorro. Já que a igreja não pode resolver o meu problema, eu vou apelar para o dono da igreja. Ele disse, mestre, eu trouxe o meu filho e disse aos teus discípulos para expulsar, mas eles não puderam. Por quê? Porque estava envolvido em contenda. E quando se está envolvido em contenda, você não tem autoridade para nada. Ah, mas eu não gostei desse hino, eu não vou nem cantar quando abrir a boca. Minha filha, Deus não vai fazer nada enquanto você estiver envolvido em contenda. Ah, mas eu não vou participar da reunião ministerial. Por quê? Porque não estão me dando oportunidade. Eu até hoje eu sou auxiliar de trabalho. O pastor, então não vou. Meu filho, não tem como Deus operar enquanto você estiver envolvido em contenda. O glória hoje de manhã vai ser mais reduzido. Não tem como acontecer milagre, não tem como fogo descer, não tem como o demônio ir embora, enquanto a igreja estiver envolvida em contenda. É um pai desesperado, mas a igreja não pode resolver o problema do pai porque a igreja está em contenda. Jesus não fala para a lâmpada. Jesus está falando para quem veio aqui nesta manhã.
Enquanto eu tiver com esse Deus que me diz que eu não gostei da fulana, eu não estou gostando disso, eu não estou gostando daquilo, você não vai para lugar nenhum, meu filho. Você vai andar e vai continuar no mesmo lugar. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Tem as mãos, quebra toda contenda, e Deus operará no meio da sua igreja. Mas os discípulos não puderam. Imagina, pastor Daniel, se Jesus não estivesse ali, aquele pai voltava para casa com seu problema não solucionado. Aquele pai voltava para casa com seu filho endemoniado. Mas Jesus estava ali. Ele estava descendo do monte. Oh, eu sinto a presença de Jesus. Jesus olha para aquele povo e diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vocês vão sofrer ainda? Jesus estava dizendo: quando é que vocês vão aprender? Quando é que vocês vão aprender? E sabe o que Jesus diz em seguida? É maravilhoso. Jesus diz assim: trazei-mo, me traz o menino. Jesus estava dizendo: me traz o teu problema. Já que a igreja envolvida em contenda não pôde resolver, traz para mim. Aleluia. Aleluia. É por isso que a gente tem esse número de gente perdida, não sabe onde congregar. O casamento está destruído. A empresa falida. Porque vai procurar a igreja, mas a igreja nem recebe, nem acolhe. Não dão atenção, não abraça. Vive falando dos outros. Vive em discussão. Aí vai procurar a solução de problema, volta para casa mais carregado. A ausência de Jesus causa isso. Mas Jesus está descendo do monte hoje. E quando Ele desce do monte, Ele resolve o problema. Tem tanta gente precisando de você. Enquanto isso, você está envolvido nessas coisas que nem te acrescenta em nada na tua vida com Deus. Tem tanta gente precisando de um abraço. Mas quando chega na tua casa, você não sabe falar outra coisa a não ser do pastor, a não ser da dirigente, a não ser pelo amor de Deus. Se é para o céu que você está indo para o céu errado. Você precisa ter paz com teu irmão. Você precisa ter paz com a tua irmã. Caso contrário, você não pode subir. Mas os discípulos estavam discutindo. Jesus desce do monte e diz: traz o menino para cá. Jesus diz: me dá o teu problema. Aleluia. Fica tranquilo que eu vou resolver. Quando o moço vai se aproximando, o espírito maligno observa que Jesus está ali.
Quando viu que Jesus estava ali, o espírito pega o moço e ele escuma, agita o moço com violência. Aí Jesus faz uma pergunta interessante para o pai. Versículo 21. E perguntou ao pai dele e disse: quanto tempo há que lhe sucede isso? E o pai do moço disse: desde a infância. Ou seja, passa-se os meses, passa-se os anos e eu não consigo dormir em paz.